Bom, então, boa noite a todos e a todas. Eu vou tentar ser breve, até porque creio que o mais importante nesta sessão é darmos a palavra à comitiva, digamos assim, da Catalunha, com 3 partidos representados e ainda a Assembleia Nacional Catalã. Portanto, aproveito e começo por saudar os colegas que vieram de Barcelona para cá para nos contarem a situação que se passa aí. Em segundo lugar, agradeci à organização que, pronto, isto foi, digamos assim, o manifesto iniciado pelo Manuel Loff, Fernando Rosas e eu próprio, que teve cerca de 90 subscritores, foi lançado a semana passada, no final da semana passada, e numa semana organizou-se isto e, portanto, penso que a organização está de parabéns. Aproveitava para saudar também, quer dizer, todos os presentes e os colegas da mesa, os deputados do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista e outros deputados do PAN que assinaram, do PSD, que assinaram o manifesto e que não estão aqui. Quer dizer, o que eu vos posso dizer agora aqui em termos de substantivos, que é um bocadinho, se calhar, desculpem lá, académico, mas eu tinha aqui 5 notas para vos dizer sobre a situação, que é o meu digamos assim, a minha perspectiva sobre a situação. Em primeiro lugar, e apesar da Constituição Espanhola não o reconhecer com clareza, porque é um compromisso, um equilíbrio difícil da transição democrática espanhola, toda a gente sabe que a Espanha é um Estado multinacional, apesar de nós chamarmos Estados-nação, em Espanha, como noutros sítios, quer dizer, são Estados multinacionais, como é o Reino Unido, a Bélgica, a Suíça, como era a antiga Federação Jugoslava, a antiga Checoslováquia, a Bósnia, o Chipre. O que significa que é um Estado composto por várias nações constituintes. E, no caso da Espanha, o elemento étnico-cultural linguístico é o elemento diferenciador fundamental. Nestes casos, geralmente, o que nós temos em presença, além da tradicional divisão esquerda-direita, é uma divisão entre o centro e a periferia, que tem origem exatamente na própria formação do Estado-nação, do controle dos recursos políticos e económicos, e isso está muito presente, naturalmente, em Espanha. E esta clivagem centro-periferia, adicionalmente, é uma clivagem que geralmente é perpendicular à clivagem esquerda-direita. Ou seja, nós encontramos forças à esquerda e à direita, como aliás está aqui nesta comitiva, o Partido Juntos pela Catalunha, ou o grupo mais próximo do centro-direita, os outros mais próximos da ala esquerda, e no campo centralista a mesma coisa. Bom, este tipo de divisão entre o centro e a periferia nos Estados multinacionais, digamos assim, tem geralmente conhecido duas soluções possíveis, quer dizer, para resolver os conflitos entre o centro e a periferia. Uma delas chama-se federalismo, e o federalismo é uma solução descentralizadora do ponto de vista da alocação das despesas e da captação fiscal, mas também dos poderes, não é? Com parlamentos próprios, governos próprios e depois competências latas em vários domínios, não é? Digamos assim. A Espanha, do ponto de vista da ciência política, eu não quero fazer isto, não é nenhuma lição, mas quer dizer, é conhecido que, no ponto de vista da ciência política, a Espanha é geralmente descrita como um país quase federal. É um sistema político quase federal. E há 2 elementos fundamentais que impedem que seja verdadeiramente uma solução federalista. O primeiro é que é muito menos descentralizada do ponto de vista da alocação de recursos e da captação fiscal e da realização de despesa do que os protótipos do federalismo. E, em segundo lugar, porque em termos institucionais é imperfeita, desde logo porque o Senado, a Câmara que devia representar as autonomias, digamos assim, as regiões, não representa as autonomias, desde logo porque os senadores são eleitos pelas províncias e não pelas autonomias. E depois tem poucos poderes, etc. Não vou entrar agora aqui. De todo o modo, e como genealogia deste impasse que vivemos desde já há algum tempo a esta parte, é preciso lembrar que em 2013
o PSOE apresentou um projeto de aprofundamento do federalismo em Espanha, que, aliás, em termos de catalães, era o Estatuto da Catalunha e foi aprovado pelo Parlamento catalão por uma larguíssima maioria, esmagadora maioria, foi aprovado em referendo, foi aprovado no Congresso dos Deputados de Espanha e depois conheceu um refluxo logo com o próprio Zapatero, mas conheceu depois quando o Partido Popular pediu a fiscalização constitucional e uma série de artigos foram chumbados. E desde então temos este impasse. E o impasse, digamos assim, se quisermos, para facilitar hispano-catalão, leva-me agora à segunda possibilidade de resolução das tensões centro-periferia. A segunda possibilidade é a secessão territorial, é a separação, é a independência, é isso que nós conhecemos e que tem sido feito noutros países de forma civilizada. Foi feito, houve uma tentativa agora na Escócia, o Quebec já tentou e não, quer dizer, depois ganhou o não houve separação, houve agora no Kurdistão. Enfim, há vários exemplos, quer dizer, o Brexit é um processo de secessão, embora de outra natureza. Em Espanha, o que tem acontecido é que, perante o impasse na federalização, porque há muita gente que diz, mas porquê é que não fazem uma solução federal? Bom, é preciso recordar este processo. Bom, perante este impasse, temos a questão dos catalães, quer dizer, digamos assim, perante todas estas desilusões desde a tentativa de reforma do Estatuto da Catalunha, quer dizer, foi a tentativa de referendar a independência. Perante isto, o Partido Popular e os centralistas espanhóis têm tentado ilegalizar, digamos assim, este processo, que poderíamos chamar o direito da Catalunha a decidir o seu futuro, seja ele ficar em Espanha numa solução federal ou ser independente, é disso que estamos a falar. Claro que há aqui um conflito, e é a minha quarta e penúltima nota, há aqui um conflito de valores fundamentais neste processo. Por um lado há a Constituição, que é uma Constituição democrática. A Espanha é um país democrático. Os países democráticos às vezes também podem ter algumas derivas autoritárias ou comportamentos menos ortodoxos do ponto de vista da doutrina democrática. Mas é um país democrático. A Constituição é democrática. Mas a verdade é que algumas partes constituintes da Espanha já não se revêem nela. E, portanto, nós temos aqui um conflito entre, por um lado, o respeito pelo texto constitucional e, por outro lado, a democracia, que em várias eleições sucessivas na Catalunha tem dado maiorias favoráveis, pelo menos ao direito a decidir, eventualmente ao desejo de independência, e, portanto, há aqui um conflito de direitos fundamentais, que é o direito à autodeterminação, ao direito dos povos a decidirem o seu futuro e o respeito pela Constituição. Quando há um conflito deste género, que no fundo é um conflito entre a ordem jurídico-política constitucional e a democracia, reiteradamente nas urnas, em várias eleições, isto se tem verificado, na última foi, portanto, em dezembro passado. Nestes casos, o que é preciso é negociar politicamente, porque isto é um problema político, isto não é um problema jurídico-constitucional, isto é um problema político. E a minha última nota, provavelmente já me estou a alongar demais e peço desculpa por isso, é que isto, algumas pessoas também dizem, bom, mas isto é a separação de poderes, é o Estado de Direito a funcionar, quer dizer, estes mandatos de captura internacionais, estas prisões de dirigentes políticos catalães, etc. Não é apenas o Estado de Direito a funcionar por uma razão muito simples, é que a justiça espanhola está altamente politizada. Há um relatório recente feito para o Instituto de Defesa Nacional por investigadores do Instituto Português de Relações Internacionais, insuspeitos de derivas esquerdistas, quer dizer, que demonstram muito bem isso. Quer dizer, a justiça espanhola, a maioria do dia, sobretudo se for absoluta, tem um grande poder na nomeação dos juízes para os tribunais superiores. E, portanto, as conotações políticas dos juízes nestes tribunais são muito fortes. E, portanto, isto não é apenas o Estado de Direito a funcionar. Peço desculpa, fico-me por aqui e passo a palavra.